Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Nós hoje vamos tratar aqui no tempo, correto? Então já vão aí pensando aí quais são as suas curiosidades, quais são os seus temas, tá bom? E podem mandando aqui que a gente vai respondendo. De maneira geral eu vou continuando, falando, para ver se vocês vão despertando aí a curiosidade de vocês, né? Então assim, a feitura ela é um ingresso no culto Leste Orixá, ou seja, aqui no Brasil, denominado Candomblé. A pessoa que não passou pelo ritual de feitura, ela é chamada de abiã, ou seja, aquele que é simpatizante, que está querendo iniciar sua feitura, que frequenta uma casa de santo, contudo, não carregou o Oxo, que no caso, quem carrega o Oxo, quem passou pelo ritual de feitura, né, é chamado de abiã, está nascendo ainda para o culto, né? Ele está interessado, é praticamente apenas um simpatizante, né, do culto, não é considerado dentro, não passou pelo segredo, não passou pelo mistério. Portanto, os segredos a essa pessoa ainda estarão vetados. Né? Ela vai ter o que é de conhecimento público, de modo geral, correto? E enquanto isso ela vai preparando, geralmente alguns já estão com a feitura já prognosticada, né? E vão, como é que a gente vai dizendo, vão se preparando o enxoval, nós chamamos isso, né? Preparar o enxoval para poderem se recolher e seguir adiante, né, no culto. É muito importante isso. Como acontece, vamos dizer assim, a feitura no candomblé? Bom, ela pode acontecer de dois modos. Um modo que é muito mais tranquilo, que é o modo através do jogo de búzios, né, do Caurímere de Logum, né? A pessoa ela vai, frequenta uma casa, ou vai numa casa de candomblé, ela vai jogar, ela vai ver sobre sua vida. E muitas pessoas vão apenas ver a sua vida, muitas vezes extrair um tratamento, cuidar de sua sorte, cuidar do seu caminho, cuidar do seu ori, e acabou, né? Continua suas vidas sem vínculo com a casa, ou de vez em quando voltando para fazer consultas. E existe aquela pessoa que, quando ela chega, né, no culto do candomblé, o jogo diz que ela tem que fazer uma feitura, né? Ela tem o destino dela marcado, né? Essa obrigação com a divindade, né? Geralmente os problemas dela estão vinculados a tratar, a desenvolver a sua espiritualidade, né? Então já apareceu muitas vezes também aqui na minha mesa, no jogo também de Caurímere de Logum, às vezes no Peletifá também indica que é necessário a pessoa seguir um caminho com um determinado orixá. Então ela tem que se iniciar no culto Leste Orixá, no caso, o candomblé. Então começa muitas vezes numa mesa de jogo, né? Eu costumo dizer que tudo começa, no nosso culto, tudo começa numa mesa de jogo, né? Então é muito importante ir jogar. Bom, eu vou falar da vida de emergência, né? Mas como é que eu vou dizer assim? Tudo que é feito no culto, ela começa numa mesa de Caurímere de Logum, no caso do Leste Orixá. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa vai com um problema de saúde, ou um problema psicológico, ou um problema muito sério na vida dela, e ela descobre que esse problema está acontecendo porque ela está renegando um destino que já estava escrito para ela já há muito tempo, né? Que é, no caso, ela seguir o culto de orixá, né? Se dedicar ao seu orixá, se dedicar à espiritualidade. Aí muitas perguntas vêm assim, mas isso é a gente que escolhe? Não. Tudo isso quem escolhe é o seu ori lá em cima, tá? Antes de você nascer, assim como tudo que se escolhe no nosso destino, né? Ori escolhe o nosso destino,
né? Então escolhe como a gente vai ser, que família vamos nascer, quais são as experiências que nós vamos passar, com quem nós vamos casar, se vamos permanecer o resto da vida junto com aquela pessoa ou não, como é que vai ser a nossa saúde, como é que vai ser a nossa profissão, se vamos ter sucesso ou não. Tudo isso é definido lá em cima em Ori. Inclusive, se vai fazer santo ou não, se vai seguir com a divindade ou não, correto? Isso tudo é escolhido lá em cima e a pessoa chegando aqui embaixo, né, o Ori Odê, né, a encarnação, para assim dizer, ela pode seguir tranquilamente, fluidamente esse destino, ou não, ela pode se rebelar contra esse destino. E aí ela começa a criar algum problema muito sério para ela. Quando você quebra o seu destino por não segui-lo, ou se recusar a segui-lo, você começa a criar uma série de problemas no seu caminho, você começa a embolar tudo. Então, de repente, as coisas começam a ficar todas emboladas. A saúde pode se comprometer, a vitalidade, né? Ele pode realmente acabar interrompendo, né, a corrente contínua de vitalidade, de axé, e aí a sua saúde começa a se ressentir, sua vida começa a se ressentir, a sua sorte pode começar a se embolar, de repente a sua família pode ter problemas, sua saúde, sua cabeça, seu trabalho, né, financeiramente, uma série de coisas começaram a te perturbar, te aflorar. E muitas vezes acontece um chamado do orixá. Às vezes é só realmente a questão de que alguma coisa não está dando muito certo na sua vida, está muito embolada e tudo que você tenta fazer, nada funciona. Ou pode ser simplesmente um chamado, você sentir através de sonhos, sentir no seu coração, começar a ter visões, começar a sentir presenças, né? Sentir apenas o chamado, né? no candomblé, de um orixá. E aí acontece a pessoa ir numa mesa de jogo e de repente descobrir que ela é uma elégua, ela é uma escolhida, né, dos orixás para servir de canal, servir de instrumento do orixá aqui na Terra, correto? Então esse é o modo mais tranquilo, vamos dizer assim, de saber. A partir daí, do momento que a pessoa sabe, né, que é informada ela aceitando isso, senão vai continuar batendo cabeça, tem muita gente que se rebela, que não quer, e aí continua batendo cabeça ali e acolá, e continua buscando uma situação e não consegue, né? Acaba voltando, depois aceitando. Mas a partir daí começa o caminho mais tranquilo, que é o quê? Se busca ver a maneira de acalmar o ori da pessoa, acalmar o orixá da pessoa, acalmar a sorte da pessoa e a pessoa ter um tempo para fazer o enxoval dela, começar a se preparar para essa iniciação. Nós temos aqui uma pergunta que é da Ive. A Ive pergunta: oi, referente ao assunto de hoje, meus bisavós, avós e pais foram feitos no candomblé. Eu optei pela Umbanda. Isso influencia na realização espiritual e material? Pelo fato dela ter feito o meu batismo no candomblé, devo seguir o candomblé? Olha, Ive, é assim, eu não gosto de definir nada. Vamos dizer assim, a princípio, sim. A princípio, se você já tem uma ancestralidade numa religião, né, a ancestralidade, ela influencia muito, pesa muito nas nossas escolhas, entendeu? Então, nós temos uma família, e quando nós nascemos, nós fazemos um acordo, nosso ori faz acordo com o patriarca daquela família. Então, nós temos uma pressão muito grande da ancestralidade dos nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, dos eguns, né, dos Essá, dos ancestrais, que regem aquela família, né? Então, influencia. Se você tem uma linhagem, você vai sair dessa linhagem, você já vai sofrer uma pressão muito grande por parte dos Essá. Eles têm direito de dar opinião na sua vida. Afinal de contas, você está viva, está encarnada, tem esse corpo graças ao DNA que eles cederam a você, que seu pai e sua mãe cederam, que vieram até você, né? Quando Olodumare criou a humanidade, os primeiros patriarcas receberam, né, a obrigação de manter essa matéria que receberam limpa, né? E nós sabemos, hoje a nossa ciência comprova, né, que atitudes de caráter, né, ficam marcados no nosso DNA e são passados para a nossa descendência, entendeu? Então, os primeiros patriarcas da humanidade, né, que geraram as primeiras famílias, e aí toda a família da humanidade, enfim, né, eles têm essa responsabilidade de prestar contas ao Olodumare, do que foi feito com essa dádiva, com esse presente, né? E os nossos ancestrais também,
né? Não é porque o tataravô está morto que ele não tem mais o dever de tomar conta de sua família. Tem. E ele é responsável pelo que vai ser feito. Então o seu Ori faz um acordo, né, com essa família que vai entrar para receber esse corpo, para receber esse DNA. E aí, esse acordo implica uma certa obediência e uma responsabilidade muito grande com o que esse Ori vai fazer com essa carga. Então, nós sabemos hoje em dia que se você começar a beber e tiver uma prática, né, de alcoolismo, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos terão esse risco na genética deles e correrão um risco muito maior do que outros, né, de novamente incorrer nesse vício. Ou seja, você, ao invés de escrever uma coisa positiva, você escreve uma coisa negativa e que vai ficar para os descendentes. Ou seja, você corrompe, você intoxica essa carga genética, né, a qual você tem responsabilidade de receber e levá-la adiante com muita responsabilidade. É claro que o que os ancestrais esperam é que o filho traga orgulho, que o filho traga coisas muito positivas, né, e que continue a linhagem familiar. Então, já existe, sem sombra de dúvida, uma pressão muito grande que você siga o candomblé. Se a sua mãe lhe batizou no candomblé, bom, aí nós temos já duas pressões em cima, né? Já existe um pré-compromisso. Então, isso já torna um pouquinho mais complicado optar por outro caminho. Não é que não possa, mas você já vai vendo que já existem implicações, correto? Ela me diz aqui que, certo, então a dificuldade material pode estar vindo por isso ou não. Olha só, Ive, como eu costumo dizer, iria concluir também por esse mesmo pensamento, tudo começa numa mesa de jogo. Tudo no culto começa no Kauri Meridi Logum. Não tem erro. Qualquer coisa que se afirme fora disso é pura e mera especulação. Tá me entendendo? Então, assim, o que eu posso dizer que existe, sim, já existe uma implicação, já existe uma pressão. Não tenha dúvida em relação a isso. A ancestralidade tem uma linhagem numa religião, você está quebrando essa linhagem. Veja bem, isso não é só referente à religião, não. Estamos falando agora de religião. Mas pode ser referente a uma profissão, por exemplo. Então, uma família de médicos, de repente você tem um sujeito, um descendente que deseja ser ator. Bom, já vai começar a pressão pelo pai e pela mãe, e pelos avós, se estiverem vivos também ali. Vamos começar pelos vivos. E depois pelos não vivos também, pelos outros ancestrais. E aí isso pode implicar muita sorte? Pode, porque eles têm direito de influenciar, né? Assim como sua mãe, seu pai vai dizer, não, mas é minha filha, eu tenho direito de meter... que tenha ou não tenha cerceda ou não cerceda, vai criar uma pressão. Tá me entendendo? E os mortos também têm esse direito, porque fazem parte da mesma família. Aí, se a má sorte é toda referente, é toda, né, proveniente daí, você precisa fazer um jogo, né, para que isso seja diagnosticado, seja realmente visto e comprovado. A partir daí, começa-se uma negociação com a sua ancestralidade, saber se existem ebós, se há a possibilidade, né, de ter ebó, o adimu, que se possa fazer para aplacar, o ebori, que possa aplacar a contrariedade desses ancestrais e que eles permitam que você flua para esse lado. Tá me entendendo? Que não façam pressão, tá me entendendo? E ainda ver se essa escolha que você fez, ela compete apenas ao Ori Odê, ao Ori Aie, né, o Ori da Terra, né, ou seja, ao seu pensamento de encarnação agora, ou se também é do pensamento do seu Ori Orum, ou seja, a sua cabeça do céu, ou seja, sua alma. Se realmente ela escolheu, né, na sua trajetória, seguir por outro caminho. Se essa sua escolha vem do céu, ok, é muito mais fácil. É só acalmar e aplacar a ira dos seus ancestrais, e aí o Ori, e fortalecer o seu Ori, e o Ori vai te encaminhar por esse caminho. Se não for uma escolha apenas do Ori Aie, ou seja, né, da sua encarnação, da sua cabeça aqui na Terra, e não estiver respaldada, né, numa decisão da sua própria alma, que esteja escrito seu destino, aí é bem mais complicado. Porque o seu próprio Ori, sua própria alma, estará contra você também, guerreando contra você. Então você vai ter problemas aí, não trata-se apenas de ancestralidade, problema com os Essá, mas também o problema com o Ori Orum, ou seja, com o seu Ori. O seu Ori estará, e o seu destino também não estará de acordo. Então aí realmente, para você seguir esse caminho, vai ser algo muito mais complicado, algo que vai exigir muito mais. Tá me entendendo? Mas tudo isso tem que ser visto num jogo, compreende?
Até mesmo se a pessoa vai ter caminho no candomblé, é no Caurim Mirim-de-Logum. Porque já aconteceu, inclusive comigo, de pessoas chegarem na minha mesa de jogo, porque são simpatizantes do culto, sentarem, querendo saber qual é o seu orixá, e querendo se iniciar no orixá, e muitas vezes não é muito bem esse caminho que está escrito para elas. Tá me entendendo? Elas não são elegum, e quando não são elegum, o orixá já não escolheu, elas só tem caminho para ser Ogã ou Eked, as pessoas que não são elegum, não são ponte, né, do orixá ponto, né, do orixá aqui na Terra. Então, elas têm que esperar, nesse caso, elas podem entrar no culto, ficar como a Bian, ajudar, prestar muita ajuda no culto, mas aí vão ter que esperar um orixá, né, adotá-las, vamos dizer assim, né, assumi-las como Ogã ou Eked, vamos dizer assim, nesse sentido. Alguns já vêm inscritos do céu para isso, né? Então, já batem na casa, diz, você vai ser Eked, pode entrar, daqui a pouco, alguns já dizem, você vai ser Eked de tal orixá, e tal orixá logo vai assumi-la, ou alguns, você vai ser Eked, aguarda, entra, porque um orixá vai aparecer já para te adotar, porque já está escrito isso aqui. Então, já tem caminho. Às vezes, o caminho nem é naquela casa que foi jogar. Você tem caminho, mas não é nesta casa. Então, qualquer coisa tem que, na verdade, passar pelo Caurim Mirim-de-Logum. Entendeu como é que é? É na mesa de jogo, é o Ifá ali que sabe, né, que esteve ali presente na hora da nossa criação, na hora das escolhas do nosso ori, que pode nos dizer se é ou não é. Entendeu como é que é? E aí pode saber se a sua dificuldade é apenas por isso ou não. Às vezes pode ser por qualquer outro motivo. Isso somente jogo para dizer. De certo, eu na realidade joguei e aparece muita influência ancestral. Bom, pode ser apenas isso, como pode ser outras coisas, né? Aí você tem que jogar realmente, ter muita confiança no jogo da pessoa que você for fazer, entendeu? Antigamente, hoje em dia, essa prática já não está sendo muito feita, mas antigamente, né, mesmo quando alguém aparecia numa casa de santo, e o pai de santo, o babalorixá, o ialorixá jogava, nós tínhamos uma prática que até os anos 80, mais ou menos, existia. Depois ela foi enfraquecendo. Hoje, praticamente, ninguém mais faz nada, né? Mas era obrigatório, antigamente, se correr 7 jogos. Né? Então, mesmo que o babalorixá jogasse, ele era apenas o primeiro dos 7 jogos. Ele tinha que correr mais 6 mesas de jogo com aquele Iaô, ou aquele pretenso Iaô, que ainda não é Iaô, né? Aquele Abian, pretenso Iaô, correndo mais outras 6 mesas de jogo para confirmar se a pessoa é Legum, se a pessoa realmente tem orixá para virar ou não, e qual era o orixá da pessoa, qual era o caminho da pessoa. Corria-se 7 mesas de jogo. Né? Então, era uma prática dessa, que é para a pessoa realmente entrar, sem dúvida, né? Entrar absolutamente certo. Isso até mais ou menos nos anos 80 era comum nas casas de candomblé se correr jogo, que é o que se falava, né? Correr 7 jogos, né? Então, hoje em dia já não acontece isso. A pessoa vai numa casa de santo, muitas vezes o babalorixá ou a ialorixá da casa joga, vê aquilo, a pessoa confia ou não confia e entra por ali mesmo e vai seguindo. Bom, não é que seja necessário, né, correr jogos. Eu tenho uma experiência muito grande no Ifá, e no Ifá nós temos isso, né? Nós em África é muito engraçado. Todas as minhas experiências em África muito engraçadas, porque eu jogava Ifá com Babalaô, por exemplo, em Badã, você jogava ia-se, por exemplo, aí tinha um recado. Ia-se para Kossô, mais algumas horas de viagem, ia-se para Kossô, ia-se conversar com o Xangô, e aí vinha um recado, e o mesmo recado. Ia-se para o Xobô, conversar com o Oxum, e o mesmo recado. Ia-se para o Orixá Olomã, mesmo recado, para Bokutá. E aí, assim, a palavra do oráculo é uma só. Assim, em África isso é muito engraçado, porque você viaja, vai parar em lugares diferentes que as pessoas não se conversaram, não se conhecem, não sabem, e o recado é exatamente o mesmo, entendeu? Então, assim, a questão de escorrer os 7 jogos, acredito que seja uma tentativa, na época, de tentar repetir isso, né? Mostrar que você pode correr em qualquer lugar e a mensagem vai ser a mesma. Porque vamos dizer, desses 7 jogos, 2 não batem, outros 5 bateram exatos, né? Mostra que realmente você pode ter certeza que o seu caminho é esse e que, bom, aqueles 2 já não são muito sérios, né? Já não pegaram a coisa muito bem por aí, né?
Então é uma forma de você tentar errar menos, né? Não errar ou errar menos, vamos dizer assim. Né? Você tem muita confiança um jogo só, é imprescindível que você tenha muita confiança nessa pessoa, tá me entendendo? Porque tem que ver tudo que está implicado ali, né? Não basta dizer apenas, olha, é isto. Bom, é isto, tem certeza que é somente isto? E qual é o caminho? Tem que te dar um caminho, tá me entendendo? Porque um jogo ele tem que te dar um veredito, tá me entendendo? Se você realmente, assim, tiver caminho de seguir em outra religião, ok, muito bem, tá me entendendo? Então você vai fazer um ebó, vai dar um ibocé para babá vai receber aquele ibocé para os seus ancestrais, para Essá, eles vão se aplacar, vão ficar felizes com aquilo e vão permitir que você siga a sua umbanda, ok. Então você pode seguir outra religião, de tempo em tempo você cuida dos seus Essá para não ficarem tão chateados. Agora pode acontecer que diga, olha, você pode dar o Sé, a Bo, o que você quiser, e eles não vão aceitar que você siga. Ou seja, você vai continuar com os mesmos problemas. Tá me entendendo? Então, o jogo tem que te dizer isso. Se é possível ou não é possível. Porque às vezes nem por ebó é possível corrigir. E isso é uma coisa que eu estou dizendo para você, Ive, e para todo mundo que está aqui, todos os ouvintes da Voz de Aruanda. E eu estou falando em relação a uma religião, mas não é apenas isso, não. Pode ser em relação a uma profissão, como eu disse antes. Pode ser em relação a um casamento, entendeu? E aí você tem uma posição não só da sua ancestralidade, mas do seu orixá, do seu ori, entendeu? Que não está naquela pessoa no seu destino. E às vezes a gente quer coisas pra gente que a gente acha que é bom e não são boas. Não estão no nosso destino. Não vale a pena. Tá me entendendo? E aí você vai fazer uma força danada, você vai ficar dando murro em ponta de faca, chutando o cachorro morto, até realmente você não conseguir nada. Entendeu? Até você ser derrotado realmente por cansaço, por ver que não tem caminho mesmo. Porque se não tem caminho, minha filha, não tem caminho. Entendeu? Pode matar um boi, pode fazer a chacina na fazenda, tá me entendendo? Que não vai ter caminho, entendeu? Não adianta, entendeu? O homem propõe, mas é Deus quem dispõe, entendeu? E obediência é melhor do que ebó. Então, se querer ser desobediente e fazer ebó, não vai ter a mesma força, não vai resolver, entendeu? A Ive está dizendo que vai jogar comigo, tem os dados, fará essa semana, vai marcar jogo comigo. Ive, no seu tempo, no seu ritmo, como você quiser, tá? Já tem os dados aí, já tem tudo que precisa, valor, dados, tudo. A gente parte a partir daí, tá bom? Mas é importante que você veja realmente isso, tá? Porque com certeza já tem influência da sua ancestralidade e também do batismo, entendeu? Agora, se tem mais do que isso, realmente tem que ver no jogo. E se tem caminho, tem que ver no jogo realmente, entendeu? Como é que é? Eu tenho, continuando da sua situação, eu tenho filhos de santo aqui no meu EBé que são babás de Umbanda, tá? E continuam falando, entendeu? Continuam seguindo a Umbanda. Então, babás de Umbanda. Tem gente que tem casa aberta há 60 anos, tá? Que já herdou a casa, tá me entendendo? E que foi criado da Umbanda. Só que, infelizmente, tinha caminho no candomblé, tá me entendendo? Vieram parar na minha mesa de jogo e tinha um caminho no candomblé. E realmente, assim, essa pessoa foi feita no candomblé, essa pessoa tem gente que já se tornou EBAN, né? Já concluiu o seu ciclo de iniciação, né? Chegou aos 7 anos, deu obrigação de 7 anos, né? O Odu Ekeje, né? O Odu Eje, enfim, muita gente fala, né? Então, o Odu Ekeje, que continua com essa casa de Umbanda, tá me entendendo? Tem gente que segue o candomblé na minha casa, aqui segue o candomblé como manda o figurino, e lá na sua casa de Umbanda, inclusive muitos que herdaram essa casa de Umbanda, que já veio de pai, de mãe, ou seja, essa ancestralidade já é invertida, diferente da sua, mas continua na Umbanda, porque o orixá não exigiu que acabasse com essa prática com os outros espíritos, né? Com os ecurus, com os catiços, enfim, né? Com os outros espíritos, né? Que são os onilé aqui desta terra, né? Os espíritos aqui dessa terra. Então não fizeram questão que acabasse. Então tem muitos que seguem, tem outros que mudaram as águas da casa e cultuam o candomblé e dão o seu jeito de ingressar a Umbanda ali de uma forma harmoniosa, porque eu não gosto de misturas realmente. Acho que jalapa com batata e arumã com mirabel não é o caminho, tá? Quem faz isso, me desculpa, não é por aí, tá? Você não pode misturar as estações, tá me entendendo? Respeito quem segue um culto, que diga que é isso, que é aquilo outro, e que misture tudo, ok, é seu caminho.
Eu, particularmente, nunca vi isso com bons olhos, entendeu? Cada macaco no seu galho, né? Babuíno em galho grosso, agui em galho fino, né? Se misturar, cai, né? Cada um no seu quadrado e as coisas funcionam no seu trilho para os trens não se chocarem. Né? São cultos diferentes, são espíritos diferentes, então, mas que pode existir, coexistir, que coexiste aqui na Terra, então podem coexistir, entendeu? Dentro de uma casa, desde que se respeite o espaço, né? E a referida forma, né? De se seguir com o culto. A Umbanda tem uma visão cosmológica, a Umbanda tem uma forma de seguir o seu caminho, de fazer seus rituais, tem um conceito sobre seus espíritos, tem um conceito sobre os orixás, que é uma coisa e deve ser seguida assim, se for seguida a Umbanda, e o Candomblé, o Lécio Orixá, ele tem a sua forma também, tem a sua cosmologia, tem o seu conceito sobre os orixás, sobre a forma de cuidar dos orixás, e deve ser respeitado. Agora, isso não impede que coexistam, tá? Se forem respeitados. Tá me entendendo? Então é muito importante isso, entendeu? Então eu tenho filhos que seguem, entendeu? Bom, eu posso ser muito mais. Eu tenho filho de Ifá que, enfim, que segue outras religiões. Tá me entendendo? Né? Que segue até religião cristã, entendeu? E não implica, o Ifá não implica, pelo contrário, né? O Ifá até incentiva a religiosidade, né? Tanto que aqui a minha casa é Lécio Orixá, eu tenho o pai Walter, né, do Guian, que assumiu essa parte do Lécio Orixá, né, e que o apoia o tempo inteiro, seu braço ali direito ali o tempo inteiro no Lécio Orixá, e tem o meu Bo Ifá, que é o Lécio Ifá da casa, que eu sou o Babalaô, aí quem assume toda a responsabilidade sou eu, e ele me segue também nisso, porque ele é meu Omofá, ele é meu filho de Ifá, né, ele já é do Ifá, já é Babalaô, inclusive, já passou por Ibodum lá na minha família de Badam, lá em Nigéria, em Oió, né, na Nigéria, com o nome, inclusive, o nome dele é Ifá Moredeta, tem um nome no Ifá, né? Foi nascido no Ifá, né? Então, realmente, assim, a minha casa é Lécio Orixá, Lécio Ifá, tranquilamente, que aí convive muito harmoniosamente, porque o Ifá, ele consegue entrar em outras religiões e só soma, e apenas soma mais ainda, só potencializa toda a capacidade das pessoas, né? Mesmo religiões cristãs, se a pessoa não tem preconceito, né? E no caso, se a pessoa teve muita necessidade e o Ifá foi uma bênção na vida dessa pessoa, né? Segue o Ifá tranquilamente. O Ifá só potencializou ainda mais a sua capacidade. Então, quer dizer, as fronteiras, geralmente, quem constrói somos nós, homens, que criamos as fronteiras, né? Aqui é Brasil, ali já é Argentina, aqui Rio de Janeiro, daqui a pouco ali é São Paulo, mas Deus não criou nenhuma linha separando essa terra da outra, tá me entendendo? Desde que se respeite, né, as culturas, as visões, né, você tem uma postura respeitosa, né, para com cada qual, podem coexistir. Nunca vi problema, exceto quando se mistura, né, Jalapa com batata e arumã com mirabel, realmente a gente não sabe onde vai chegar, entendeu? Mas é uma questão de você ou segue com retidão, né? É como a gente diz com a verdade, né? Quem segue com verdade, consegue retidão, sabe aonde vai chegar, porque o caminho é reto. Agora, quem segue com mentira, quem segue com engano, bom, a mentira é curva, né? O engano é torto, né? Então você nunca sabe onde é que você vai chegar. Você se propõe a chegar num determinado local, mas você nunca sabe se, quando e como vai chegar, se vai chegar. Então é bastante complicado, entendeu? Vamos lá, seguindo um pouquinho com esse tema aqui, senão a gente vai parar aqui, eu não vou falar sobre todos esses rituais, né? Ela está falando aqui, outra coisa, se tiver tempo existe de entregar a religião, todos os guias, roupas, certo, não seguir mais. Tá, bom, existe, tá? Existem, eu conheço, na minha casa eu tenho filhos que são, como eu já falei, que são Iaôs e Eban, que são também da Umbanda, que tem também casas de Umbanda, alguns até herdaram, né? Tenho outros, tem de várias religiões, assim, também acontece. Tem muita gente também que são babalorixás e já ialorixás de outras casas também, do candomblé. Mas o que acontece é assim, isso depende muito da ordem do orixá ou mesmo do babalorixá, né? A gente segue o mestre, né? O culto mesmo, ele é muito claro, né? O seu babalorixá, vou falar então do Lécio Orixá, tá? Nós estamos falando do Lécio Orixá, estamos falando do candomblé. O seu babalorixá, ou a sua ialorixá, ela é representação física do seu orixá na terra. Entendeu? Na boca
do babalorixá ou da ialorixá está o axé, inclusive o axé do seu orixá. Tá? Ele representa o pai e representa a mãe. Desrespeitar o babalorixá ou a ialorixá é ofensa ao seu orixá. Tá me entendendo? É ofensa ao seu orixá. Você quebra o seu axé. Entendeu como é que é? Então, se o babalorixá ou ialorixá não quiser que você siga, ele pode exigir que você corte com outro culto. E se o seu orixá também aceitar essa palavra, aí você realmente deve entregar essa religião. Entendeu? Isso depende muito do seu ori, do seu orixá, do seu babalorixá, né? Isso também é visto em jogo, isso é visto com orixá, com obi aos pés do orixá, né? Se realmente isso for necessário, porque seguir ambos os caminhos para você forem um euó, um interdito, ou seja, e se forem um euó e for um interdito, isso vai ser muito prejudicial na sua vida, não vai te ajudar, não vai trazer isso, muito pelo contrário, né? Então, realmente, o melhor é que você entregue. Existe sim, tá? Já conheci muitas pessoas que fizeram isso. Eu, particularmente, não tenho essa visão, não gosto dessa visão, entendeu? Eu acho que a antiguidade é posto, entendeu? Eu lembro uma vez que um filho de santo aqui da casa, o Sirley, quis tirar uma pedra. Aqui no fundo da minha casa tem uma cachoeira, né? Águas límpidas, maravilhosas, tem peixe, tem cobra, tem tudo, natureza selvagem, né? E é só abrir o portão dos fundos, já tá a cachoeira ali, é uma bênção de Oxum, né? E tem uma pedra, assim, bem assim, você entrando, você poderia ter já uma bacia de piscina logo de cara, se não tivesse aquela pedra, que é uma pedra grande que tem ali, né? Mas que não compromete nada, você entra na cachoeira, você tem muita água, muito lugar, muita cachoeira, quer dizer, e eles queriam tirar aquela pedra do local para já criar essa bacia, já uma piscina, já podia entrar mergulhando de uma vez, né? Precisava pisar em pedra para chegar lá. Mas a minha resposta foi, deixa essa pedra aí. Essa pedra já estava. Que direito nós temos de chegar agora aqui e dizer, tira essa pedra daí. Então, eu acho que se esse culto já estava, se esse espírito já estava, se realmente não for euó, interdito, se realmente o seu ori não vê problema nisso, o seu orixá não vê problema nisso, por que vai mexer com isso? Já que está, deixa ficar. Né? Então, mas isso depende novamente, como eu disse, tudo começa na mesa de jogo. O nosso culto sempre por aí, tá? Temos também aqui a Flávia Veloso, ela diz, boa noite, Gil. Boa noite, Flávia. Estou com conflitos na minha vida profissional, sou cantora, mas não encontro músicos para iniciar um projeto musical e vivo desistindo da música, que é meu verdadeiro sonho. Recentemente fui indicada para uma vaga de emprego muito boa, mas um dia antes da entrevista acordei doente, com febre, dores intestinais e ando muito desanimado com tudo isso. Pode dar uma olhada no panorama da minha vida para mim? Meu nome é Flávia. Bom, a Flávia já quer uma consulta, daqui a pouquinho eu paro, dou uma olhadinha nisso, daqui a pouquinho eu dou uma parada aqui, viu, Flávia? E aí eu dou uma olhadinha aí no seu caso, mas pode estar dentro dessas questões, isso aí é uma grande falta de sorte. E quando há uma grande falta de sorte, é assim, vamos pensar da seguinte maneira, uma vez pode ser o acaso, né? Como diria minha sábia vozinha, né? Uma vez é o acaso, 2 vezes, puxa, que coincidência, 3 vezes quando acontece a mesma coisa, bom, aí, Flávia, de certeza que aí tem coisa, tá me entendendo? E aí tem alguma coisa que está prendendo e não está deixando. Ela diz que é médium, filha de Iemanjá e Ogum, não é isso? Eu não sei, acho que segue Umbanda, não é isso? Vamos ver aqui, a Ive também está seguindo aqui a conversa, ela diz que meus pais fizeram isso e parece que está sendo feita uma cobrança, compromisso da minha parte, pois se afundaram, as minha família tinha centro, tudo foi quebrado, parece que a carga está pesada. Aí, Ive, tem que ver certinho o que está se passando, entendeu? Porque se já tem um histórico conturbado lá atrás, aí, minha filha, aí realmente nós temos muito o que resolver e geralmente não é pouca coisa, tá me entendendo? Realmente aí não é pouca coisa, tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque é complicado, tá me entendendo? Você já está me falando de uma história bastante complicada, que inclusive de coisas que foram queimadas, quebradas, deixadas para trás, o caminho interrompido, um compromisso quebrado. E aí quando a gente quebra um compromisso com o nosso orixá, com o nosso ori, aí a coisa se torna muito complicada. E a coisa se torna muito complicada por quê? A coisa se torna muito complicada porque a gente não sabe qual é a origem desses compromissos, tá me entendendo? Isso, de certo, como já disse para vocês, não começa com a nossa escolha, não é a gente que escolhe, entendeu? Muitas vezes o orixá já está esperando aquela pessoa, já está esperando aquela pessoa ali entrar naquela casa.
Já está escrito que aquela pessoa vai chegar naquele ano, naquele momento, e aquilo não foi escolhido naquela hora, naquele ano. Isso aqui já foi escolhido antes da pessoa nascer. Então, quando se quebra um compromisso desses, né, a coisa é muito séria, entendeu? A coisa é muito séria porque você está quebrando compromissos com espíritos, com orixás e coisas que podem estar implicando encarnações futuras, passadas, outras pessoas que podem estar dependendo de que você se torne, de repente, um maior do orixá ou um babalorixá, tá me entendendo? E você cuide delas, né? Cuide dos filhos delas, tá me entendendo? E aí, quando você fura, olha com quantas pessoas você está furando, tá me entendendo? Olha só o desastre, né? O desequilíbrio que você criou no universo. E é claro que esse desequilíbrio vai recair sobre você. Por isso que é muito importante, assim, no culto Lessifá, a gente costuma dizer o tempo inteiro, né? É muito importante você jogar o Ifá a cada quinto dia, como se costuma dizer, né? No Lessifá. Ou seja, praticamente você consultar Ifá a cada semana, vamos dizer assim, mas nem vou dizer isso, vou dizer o seguinte, é muito importante orar e vigiar, é muito importante que você consulte o oráculo para saber o seu caminho, né? Meu babalaô sempre diz isso, né? Tá pensando em fazer alguma coisa? Abre um obi e pergunta ao seu ori, pergunta ao seu eledá, né? Se ele está de acordo com isso. Porque se ele disser não, bom, não é não, tá me entendendo? Possivelmente as coisas não vão dar muito certo, tá me entendendo? Então é muito importante tomar esse cuidado, entendeu? Bom, vamos seguindo aqui com a palestra, né, falando sobre isso. Bom, então o primeiro passo, né, voltando à vaca fria, é realmente o Caurímere de Logum, o jogo de búzios. Muita gente descobre ali que o seu problema, que a sua questão, ou aquele chamado que ela sentiu, realmente é o orixá, né? E que está chamando, que a pessoa tem caminho no culto, que o orixá está chamando para aquele caminho, e aí a gente começa a ver o que é preciso fazer para acalmar, e a pessoa ganhar aquele tempo, negociar, a gente costuma dizer, né? O tempo que a gente usa, negociar o tempo daquela pessoa para deitar, para se iniciar com o orixá. Procurando o quê? Férias, porque no mínimo, vai ser aqueles 30 dias que a pessoa vai estar recolhida na casa de santo, não vai ter outra história, tá me entendendo? E também, obviamente, condições financeiras, porque realmente fazer a iniciação no candomblé não é apenas vela e copo d'água e oração. Tem muitas outras coisas que são exigidas, né? E para tornar a festa bonita, tornar, inclusive, a iniciação, né, realmente legítimo, né? Tem alguns fundamentos, outros fundamentos necessitam de coisas, e essas coisas, obviamente, hoje em dia, precisam de dinheiro, porque ninguém mais tem tempo de ficar no mato buscando determinados elementos, caçando determinados elementos, enfim, né? Então a pessoa vai se preparando, que a gente chama de preparar um enxoval para casar com o orixá, para se tornar Iaorixá. A segunda forma, que é uma forma mais contundente, né, é quando a pessoa bola. O que é o bolar, né? O bolar no santo é quando a pessoa ela vai numa cerimônia de orixá, vai assistir, pura e simplesmente, e ela passa mal com o chamado do orixá, e ela cai, né, desmaia, cai aos pés do orixá no salão do candomblé. Então aí acontece o ato do bolonã, depois tenta se acordar a pessoa, reaver a pessoa, e aí, né, a gente vê ali junto do orixá, com o jogo de Obi, ou então depois no outro dia marca o jogo do Caurímere de Logum, né, para ver realmente qual é a vontade do orixá. Mas geralmente quando a pessoa bola, já é o chamado do orixá para a feitura. Daí a gente vai ver se a pessoa tem tempo, se o orixá espera, se tem condições de levar isso mais um pouco adiante, justamente para quê? Para a pessoa conseguir um período de férias, se ela trabalha, ou mesmo que ela não trabalha, condições financeiras para entrar, etc, etc, enfim, né? Porque nem todo mundo está preparado para entrar nesse campo. Bom, uma vez diagnosticada, a pessoa está de acordo, ela consegue preparar um enxoval dela, separa o tempo de férias, que é muito necessário, a pessoa se recolhe à casa de santo. O que é esse recolhimento?
né? É muito importante saber que a feitura, ela é a iniciação da pessoa no culto do candomblé, tá? Ela não é o final do caminho, é diferente na Umbanda da coroação, né? A coroação é o final do caminho. Não, não é o final do caminho, tá me entendendo? Ela é o início no candomblé do caminho, tá me entendendo? Você vai casar com o orixá ali, naquele momento, e aí começar a sua caminhada com o orixá no seu corpo, o orixá no seu caminho, o orixá consagrado em si. Tá? Então, a iniciação, ela é um renascimento da pessoa completo. E todo renascimento implica em morte e nascimento. Morte, gestação e nascimento. Então, a pessoa entra para a casa de santo e vai se desligando do mundo lá fora. Ela vai se desligando da família, vai se desligando do trabalho, vai se desligando de tudo, para se recolher, para estar para o orixá. A partir daí começa o primeiro passo, que seria o passo de morte. Essa pessoa que existia doente no mundo do Aie, aqui no nosso mundo material, ela começa a ser desmontada, ela começa a morrer neste momento, para se transformar em uma outra pessoa plena, completa. E aí começam os rituais de limpeza, né, nos caminhos. Começa a pessoa... os rituais, muitas vezes, os ebós de limpeza, os ebós de pagar dívidas, que são feitos nos caminhos, são feitos encruzilhados, são feitos sem mato, são feitos água doce, água salgada, enfim, né? Dependendo da necessidade que o jogo implique, vai sendo feitos ebós, né? A pessoa vai pagando as suas dívidas, os seus quinhões naquele momento. Tá entendendo? Então ela vai se limpando todas as cargas que estão em cima dela, e ela vai eliminando dívidas com os inimigos espirituais, com karmas passados, vamos dizer assim, com tudo aquilo. Ela vai, né, se libertando para poder abrir o caminho dela para a espiritualidade. E isso, muitas vezes, aproveitando a Ivy aqui, né, inclui se fazer ebó para os ancestrais. Tá? Os ancestrais, não se faz nada sem também dar caminho para os ancestrais. Os ancestrais têm que estar de acordo. Então, eles também recebem ebó, todo o caminho, todos têm que estar de acordo com esse nascimento, né? E aí a pessoa também dá para o seu ori, né? O ori tem que aceitar, tem que estar feliz, tem que receber o seu quinhão, inclusive, para se fortalecer e ter força suficiente e desejo, né? Aceitar receber aquele orixá sentado sobre si, né? A partir desse momento, ela vai então para o Sundidê, que seria propriamente o ritual da raspagem de cabeça e tal. Esse ritual de raspagem de cabeça, né, que muitas vezes as pessoas fazem questão dos cabelos, o que é essa queda dos cabelos? O que significa essa queda dos cabelos? A queda dos cabelos, veja bem, o cabelo ele é o produto da cabeça, certo? Produz o cabelo nasce aonde? Nasce da cabeça. Pois bem, o cabelo, como produto da cabeça, significa tudo aquilo que a nossa cabeça veio construindo, né? Então, aquele cabelo se refere àquela existência passada, que estava desgastada, que estava quebrada, que estava imperfeita, que você quer se livrar, que você quer se purificar dela para renascer nova, renascer mais plena. Então, a queda do cabelo, ela é mais uma limpeza, ela é mais uma purificação, tá me entendendo? Você está deixando para trás tudo aquilo, todas as cargas passadas, todas as obras passadas, entendeu? Para você recomeçar. É mais um passo para o recomeço, para o renascimento, entendeu? Tem como você renascer carregado, pejado, marcado, carregando tudo aquilo que você já carregava antes de renascer para o orixá, entendeu? Não dá. Então, realmente, a queda do cabelo significa isso, entendeu? É mais um sacrifício que você faz para nascer novamente. Não é para o orixá, é para você mesmo, entendendo? É para você. É um sacrifício que você faz, é mais uma demonstração da sua vontade de estar realmente com o orixá. Refeito, novo, né? A partir desse momento, né, é feito os berê, né, as aberturas, né, no corpo, as marcas no corpo, que fazem, obviamente, alusão às escarificações que existem ainda, né, na Nigéria, em África, que muitas vezes marcavam status, marcavam família, né? Então, é uma forma de você estar recebendo mais uma marca do culto. Você está entrando na família do culto, tá me entendendo?
os gbere-ara, né, as aberturas que fazem no corpo, né, elas geralmente são colocados ali pós-atim, né, que são pós-mágicos, que tem um significado muito importante, e esse significado é de fortalecer o corpo. Em África é muito comum fazer isso até mesmo fora da iniciação, tá? Em África isso é chamado de cura, né? Abrir cura. Então, muitas vezes, assim, você vai no bruxo, né? Em África se costuma muito falar isso, vai no bruxo, e o bruxo, ele abre cura, ele passa esse remédio nessa cura, né? E é geralmente remédio para livrar você da inveja, do olho grande, feitiço, do mal, livrar você de doença, de inimigos, né? Fortalecer para que você consiga ter um sucesso num momento de desafio, num momento de conflito, num momento de você ultrapassar uma barreira, né? Então é muito comum, né, eles abrirem cura e passarem ali os remédios, né? Para você, os remédios espirituais, obviamente, você conseguir passar por isso. E na feitura é a mesma coisa, passar esses remédios para purificar, proteger o seu corpo e fortalecer o seu corpo, fortalecer o seu espírito, fortalecer o seu caminho, para que você consiga fazer essa passagem toda muito bem sucedido, entendeu? O mais importante de todos é o Origberi, né? Beri-Ori, né? Que seria o Beri-Ori é aquela abertura que é feita na cabeça mesmo, que seria justamente, né, no culto candomblé, é dita a abertura pelo qual o orixá passa. Na verdade, é uma consagração ali. E ela é feita mais ou menos na altura, pasmem, né, do chakra coronário, né, feito basicamente ali. E é uma abertura, é uma consagração, que é feita ali, também é passado remédios, é ali que é plantado o Osho. E o Osho é uma massa cônica, né? E essa massa, ela está imbuída de muitos atim, ela está imbuída de todos os axés que são fundamentais, né, para plantar o orixá naquele ori, para consagrar esse canal, né, seu, né, direto com o seu orixá, né, chegando ao ponto do físico, da abertura física, para que o orixá tenha uma abertura, um canal, uma entrada sua também, não só astral, energética, onírica, mas mesmo física mesmo. O orixá possa realmente encarnar em você. A tentativa é essa, a busca realmente de ser tão concreto, né, de se abrir realmente com lâmina e tudo, e depois plantar outro, é realmente isso, chegar a uma intensidade muito grande. Né? E ali a pessoa tem todos os remédios necessários no Osho, plantar o orixá, como também que tem ali a essência daquela família espiritual, ali os fundamentos, né? A essência daquela família, que novamente agrega aquela pessoa àquela família espiritual, entendeu? Por isso que é tão importante você ter certeza da família espiritual que você está entrando, porque quebrar é quebrar axé. Sair de uma casa de santo para ir para outra não é assim. Não é como trocar, eu vou trocar de time, eu não gosto mais desse time, tá me entendendo? Eu vou mudar para outro estado, vai ficar difícil ficar nessa casa, então eu vou trocar para uma outra casa se o santo estiver lá, tá me entendendo? Não é bem por aí, tá? Você deve respeito, você acaba fazendo parte daquela egrégora, daquela família espiritual, daquelas pessoas que estão ali, daquele chão que está ali, daquele orixá que está ali, e isso vai no Osho. A não ser que o seu Osho tenha sido feito apenas de pemba e tintura. Aí é outra história, né? Mas geralmente o Osho bem feito, ele realmente vincula você, né? Você está nascendo e está nascendo numa família. Ninguém nasce das ervas verdes. Você nasce numa família. Você nasce numa casa, num local, né? Então ali, né, fica marcado realmente no seu axé, né? A sua origem, a sua fonte, a sua origem que passa a ser a sua fonte. Um rio que esquece a sua fonte, seca. Se a fonte não estiver ali o tempo inteiro o alimentando, seca. Se você vê um galho muito florido, né, com frutos, que maravilha. Agora, corta ele da árvore, separa ele do tronco e conta quantos dias vai ser necessários para que ele seque. Entendeu? A mesma coisa acontece quando a pessoa quebra com a sua família espiritual. Entendeu? É muito complicado. Entendeu? Como é que é? Da onde ela foi feita. E aí, realmente, para essa pessoa ser agregada em outra família, exige muitas coisas. Existe muitas circunstâncias, existe muito espaço. É muito importante manter-se, ter muita certeza onde você está sendo feito. Tá? Quando é colocado o Osho, tudo isso está sendo realizado ali. E aí, realizadas as pinturas, tá? A gente sabe que as pinturas, né, o azul, o vermelho, o branco, né, essas três cores são, na nossa cosmologia, os três axés, né, que formaram tudo que existe no mundo, tá? Que existe no Aie, né? Elas são compostas dessas três tinturas.
correto? Então, do branco simboliza o pai, o vermelho que simboliza a mãe e o azul, ou negro, né, que simboliza o filho, né? Então, essa trindade aí é tudo que gerou, né? Ela foi junta, né, dinamicamente, Exu faz esse dinamismo de juntar essas cores, né? É criação infinita. Então, tudo que existe partiu dessa junção, tá? Dessas três energias, vamos dizer assim, né? É engraçado que também na cultura chinesa é a mesma coisa, né? É a cultura do Tao, né? O que juntou-se, a luz juntou-se com a sombra e que juntou-se, gerou movimento, né? Essa luz e sombra que gerou movimento é o Tao. O Tao, que todo mundo conhece como o Yin e Yang, né? Aquele símbolo do Yin e Yang, né? E o Tao, o 3, né? Gerou as 10.000 coisas, né? Para os chineses, né, as 10.000 coisas é tudo que existe no mundo, né? Então, nós temos essa mesma visão, nós compartilhamos dessa mesma visão, tá? Essas três tinturas que geraram tudo. Então, é dado a você os três axés conforme Tande, Oxalá e a galinha da Angola, que Oxalá pega o Apo e o A, que é o saco da criação, e ele sopra, né, por ter sido tão bem tratado pela Itu, pela galinha de Angola, ele sopra sobre a Itu todo o poder, ele dá para ela tudo que ela quiser no universo. Tudo que você quiser será seu. E quando ele sopra para ela, né, ela é pintada nas três cores, né? Então, o Iaô se transforma na galinha de Angola naquele momento, ela se torna o filho querido, né? Em que tudo no universo será dado a ele. Tá me entendendo? Então, o Iaô se torna isso, né? A partir desse momento que a pessoa é consagrada, ela recebe o Ijé, dos sacrifícios, com todos os axés que também ali implicam, né? As penas, enfim, o Icodidé, né? Que é a pena do papagaio da costa, né? Do Didere, né? Papagaio da costa, que é aquela pena vermelha da cauda do papagaio da costa, conforme, né, que é muito abençoada e muito poderosa, conforme o Itão do Irosumedi, né? Ali está o segredo, depois eu volto a isso. Ali ela casa-se com o seu orixá. Aquele momento o orixá encarna nela, né? Depois de todo aquele recolhimento, daquela limpeza, depois do bori, depois de todas as coisas que foram feitas para o nascimento, esse é o momento de grande consagração. Existem alguns outros rituais familiares, né, de casa de axé para casa de axé, né, fica muito complicado ficar explicando tudo isso, é muito complicado, né, porque muda, existem outras coisas que vão funcionando, mas de um grosso modo é assim que a coisa acontece. Naquele momento, o orixá encarna na pessoa e a pessoa é conduzida ao roncó para descansar. Tem gente que descansa horas, outro que leva um dia, outro que leva 2 dias. É como se fosse um segundo bolar, né, nesse momento. E aí a pessoa vai passando por mais alguns dias de rituais que vão encarnando e condensando e consagrando cada vez mais, né, o Elegum, né? O Elegum, que significa aquele ele, senhor gum, montar, aquele que o senhor monta, aquele que o senhor escolheu para montar, né? Então essa ideia do cavalo de Umbanda talvez tenha vindo um pouco também daí dessa ideia, né? É aquele que o senhor escolheu para encarnar na Terra, né? Para novamente estar conosco aqui na Terra, em carne e osso, né? Ele é um escolhido e ele passa por todos os rituais para ele ser realmente instrumento perfeito desse orixá. Renascer perfeito para esse orixá, consagrado para esse orixá. Entendeu como é que é? Bom, depois do todo o fundamento do Osho, das pinturas, que vai sendo o tempo inteiro lavado com o banho de axé, o banho da madrugada, que é um horário muito sagrado, que é esse horário entre 4 e 6 da manhã, tá? Que é um horário sagrado, inclusive chama, na cultura védica, chama-se de Brahma Muhurta. E é um horário muito sagrado, é um horário que todos deveriam acordar e rezar. Os brahmanes na Índia acordam nesse horário todo dia para rezar para a divindade, porque é o melhor horário para você estar em contato com a divindade. E nós também compartilhamos desse mesmo pensamento. Por isso que o banho do Iaô, o famoso banho do Iaô, acontece nesse horário, o banho de Abô, né? O Abô que significa sopa, porque é um banho feito de vários elementos, de várias ervas ali, que configuram o fundamento para aquele orixá, para aquela iniciação, né? Bom, o orixá já está na pessoa, a pessoa já está consagrada, e começa então a se preparar para a festa, que é muito importante. A festa que é o Jorunkó, né? A saída de Iaô é o Jorunkó. Aliás, Iaô. Iaô vem
de dois pensamentos, tá? Tem duas interpretações Iaô, né? Vem de Iaorixá, né? Então, esposa de orixá. Então, a pessoa casou-se com o seu orixá, não importa se é homem ou se é mulher, né? É o noviço daquele orixá, ele casa com aquele orixá. A partir daquele momento, ele vai começar uma vida na casa do orixá, né? Casado, com compromisso com aquele orixá, né? É nessa ideia de compromisso, de intimidade, né? Com a divindade. E também de Iaiuô, né? Iaô vem também de Iaiuô, que vem de um Itã muito sagrado, do Obeionu, ou Bessuuro, né? E em que Orumilá foi o único que conseguiu desposar a filha de Olofim, que era Iuô. Né? Todos os orixás tentaram se casar com Iuô, mas não conseguiram ficar casados com Iuô, porque Iuô realmente ela testava os Euós, a paciência dos seus maridos, vamos dizer assim. E Orumilá, ao jogar, saiu esse Odu, o Bessuuro, e disse, a recomendação do Ifá para Orumilá era que ele tivesse muita paciência. Somente assim ele conseguiria essa conquista. E Orumilá casou-se com Iaiuô, né? E, como sempre, ela perguntava qual eram os Euós. Orumilá, então, já instruído por Ifá, não contou seus Euós verdadeiros, né? Passou outros Euós que para ele não eram interditos. Euó é interdito, tabu. E Iaiuô, como sempre, foi dando os Euós para Orumilá, esperando que ele também se exaltasse, e assim ela demonstrasse essa exasperação do marido ao pai dela, Olofim, e assim Olofim expulsasse Orumilá, como fez com os outros, né? E assim acabasse com o casamento. Mas Orumilá, cada tentativa de Iuô, Orumilá retribuía com gentileza e paciência. E não teve jeito. E o outro tentou todas as maneiras para tentar exasperar Orumilá. Orumilá teve que dormir no chão, teve que dormir numa esteira. Orumilá teve que comer o que ela dava para ele. Enfim, Orumilá passou por todo tipo de penitência que vocês não possam imaginar. 7 anos Orumilá passou de penitência e, enfim, conseguiu superar o desafio de Iuô e teve o direito de levar Iuô como esposa para sua casa. Então, Orumilá voltou para casa vitorioso, conquistador, casado com Iuô, que era filha de Olofim, e assim Orumilá tornou-se rei também. Orumilá levou toda essa conquista para sua casa, para sua terra, né? E foi o único vitorioso, né? E quando perguntavam para ele, né, desse período que ele passou, né, em Leifé, casado com Iuô, né, filha de Olofim, e nesse desafio, ele referia-se a esse tempo de Iaiuô. Ou seja, Iuô, Iaô. Então, o período de Iaô é esse período que você vai casar com o seu orixá e que você tem que demonstrar que você tem realmente valor para carregar a divindade dentro de você. Não é assim, não. Não pense você que você vai cortar um cabrito ou uma galinha, vai oferecer algumas ervas, umas tinturas, uma roupa bonita e que o orixá já vai se entregar a você. Não pense assim. Não é nada por aí. O orixá não precisa do elégum. Ele tem vários. Tem milhares. E se ele quiser mais, ele reclama mais elégons. Então não precisa do elégum. Realmente ele não precisa do elégum. Quem precisa do orixá é o elégum. Entendeu? Para ele realmente ser pleno, cumprir o destino dele, realmente ele precisa do orixá. Entendeu? Porque senão o elégum se transforma naquela flor que a borboleta e a abelha não foi. Ao invés desse elégum virar fruto, e desse fruto gerar sementes, não só ceder carne, né? Só não um grande fruto para ceder carne, para ter valor e ao mesmo tempo ter sementes que vão gerar perpetuidade e daí por diante vai perpetuar-se pelo universo, ficar pela eternidade consagrado, né? E vai virar aquela flor que a abelha nem a borboleta foi e que vai espetalar e secar e morrer se cumprir o seu destino. Entendeu como é que é? Então, esse momento de Iaô, esses 7 anos, né, que a pessoa é Iaô, se refere a esse fundamento de Orumilá, né, com a filha de Olofim. São 7 anos que tem que enfrentar esse desafio, entendeu? Para poder realmente levar o orixá e demonstrar gratidão, demonstrar realmente obediência, demonstrar realmente paciência. E isso é formar um caráter. Entendeu? É muito importante que a pessoa supere esse desafio. Por isso que, quando a pessoa está recolhida, depois cumpre o seu resguardo, ela deita na esteira, ela come com a mão, enfim, ela tem uma série de resguardos e, ao mesmo tempo, de penitências que são provas
de valor ao orixá. Prova de humildade, a primeira delas. Prova de obediência, outra que é muito fundamental. E daí por diante muitas outras, né, de honestidade, uma série de outras, né, que vão realmente transformar essa pessoa num Eban, um irmão mais velho, uma pessoa que pode realmente conduzir-se no mundo e conduzir outros pelo mundo. Entendeu como é que é? Então, realmente, assim, é esse período que nós vamos entrar agora, vamos falar do Ode Orunkó, né? O Ode Orunkó é um dia muito importante, né? Ode Orunkó significa dia, Orunkó, nome, é o dia do nome. Né? Nós conhecemos esse Ode Orunkó, o dia do nome, como saída de algo. Aí todo mundo vai, a casa está enfeitada, todo mundo com essa festa para comemorar, né, com felicidade, né, esse grande momento que pode ser um Iaô ou um barco de Iaô. Quando nós temos mais do que um Iaô, né, ao mesmo tempo, nós chamamos isso de barco de Iaô. Pode ser 2, 3, 4, 5, enfim, vários, né? Mas geralmente não passam de 4 ou 5, porque é muito trabalho para fazer um Iaô. Realmente dá muito trabalho, né? Como diz aquela cantiga do Dorival Caymmi, que diz: todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé, mas ninguém quer saber o trabalho que é. Né? Ninguém quer saber o trabalho que é. Realmente é a mesma coisa Iaô. É muito complicado. Então, nesse dia é chamada a comunidade, é um ritual público, aberto, é chamada a comunidade. Todo mundo vai lá para assistir. O Iaô tem realmente ainda fundamentos nesse dia, né? Inclusive para abrir fala de orixá e outras coisas do gênero, e é composto de 3 saídas, tá? Né? Normalmente composto de 3 saídas. Uma primeira saída que o Iaô aparece de branco, apenas com a pena de Codidé. Vou tentar explicar. A pena de Codidé, ela simboliza a vida, tá? É uma pena que dá nobreza e dignidade, tá? O que está vivo é nobre e possui dignidade. Tudo que é vivo, todo ser vivo merece respeito. Para começo de conversa, começa por aí. A pena de Codidé é a pena da vida, tá? É a pena que dá a vida. Entendeu como é que é? E essa vida é uma vida que não morre, tá? Vem do Irosumedi, que fala que todos os vermelhos desbotaram, né? O vermelho do fogo apagou com a chuva, né? E o único vermelho que não desbotou foi o vermelho da pena da cauda do papagaio da costa. Esse vermelho, ele pode ser visto a muita distância, reconhecido a muita distância, entendeu? E ele não perde a cor, entendeu? Se perder a cor, então não é pena do rabo do papagaio da costa, é uma pena pintada. Então a gente usa isso, é a pena que simboliza a vida, né? Em outro Itã simboliza a menstruação de Oxum, quer dizer, Oxum como a deusa da vida mesmo, né? Que concede a vida. Então quando Iaô coloca, né? Quando é colocado no Iaô, né? O Icodidé, simboliza que ele está vivo, ele ganhou uma vida. Né? Ele ganhou essa vida que ele estava buscando. Já passou pelo ritual de morte, gestação, vida. Né? Ele ganhou a vida que o orixá deu a ele. E a vida que não vai desbotar. É a vida que não vai perder a cor, que não vai perder a força, que não vai perder a graça, que não vai perder a beleza, e que dignifica, enobrece, né, aquele ser que está vivo. Tá me entendendo? Aquela pena, o orixá vai poder acompanhar seu devoto até no mais longínquo dos confins, porque ele vai conseguir ver o vermelho da pena. Ele sabe que ali está o seu filho, entendeu? A pena do Codidé tem a mesma importância no nosso culto quanto o Ankh, né? A cruz ansata para os deuses egípcios, né? Que simboliza a mesma coisa, simboliza a vida, né? Então, o Icodidé simboliza essa realeza, essa vida que é eterna, que não vai acabar nunca. Bom, e aí o Iaô sai de branquinho com o Icodidé, porque é a primeira saída em uma homenagem a Oxalá, que é o orixá da vida, né? E o Iaô sai, assim, ainda como no primeiro dos céus, na fonte, que é branco, ainda sem os seus atributos. A segunda saída é uma homenagem à vida e a todos os orixás da vida. Então é a saída que sai o Iaô colorido, né? Pintado, colorido, às vezes só, né? Se for do Oxalá, não. Respeita o branco, ele continua puro. Ainda vem com aquela pureza da matriz original. Senão, ele vem com a riqueza das cores, né? E a terceira saída, bom, nessa primeira saída convém dizer que ele vai saudar a rua, vai saudar o mundo, vai saudar o Ariaxé, que simboliza, né, o Iguopé Umlá, né, a árvore sagrada pela qual que liga, né, o Aie com o Orum, né, que seria a Yggdrasil, né, dos
dos noruegos, né? A árvore do mundo, né? A árvore que liga todos os mundos, né? Que faz a passagem para todos os mundos, né? E que liga o nosso mundo ao mundo dos orixás. Então ali estamos louvando o fundamento da casa, o fundamento do mundo e todos os orixás, né? Essa ponte sagrada, esse respeito a manter essa ponte sagrada, que é a religiosidade, a fé, o caráter, né? O respeito, né? A ancestralidade, a linhagem, né? E aí depois vai saudar os atabaques, que são orixás, né? E que são os orixás da casa que chamam todos os orixás, né? A festejar. Então ali realmente é saudado os atabaques, como também a força da casa que nunca vai parar, que nunca vai se esgotar. O tambor da casa que nunca vai parar de bater, como diz o produto também, o Tritã. E vai saudar também Babalorixá ou Yalorixá, né? Como respeito ao seu orixá ali presente na terra e a sua ancestralidade ali presente na terra, a sua ancestralidade espiritual, né? Bom, na última saída, que é a terceira saída, já vem os paramentos do orixá, já vem o orixá para dar o nome, é o momento mais importante de todos, né? Porque no momento que o orixá dá um nome, ele escreve o nome dele no axé da casa, ele escreve o nome dele no mundo. Então, esse orixá passa a existir naquela forma efetivamente, naquela casa efetivamente. Isso também, novamente, faz uma ligação muito forte com o Egito, né? Em que o nome é assim, engraçado isso no Egito, como também na Índia, né? O nome é a própria divindade, né? É um mantra, é a própria divindade. Quando o orixá ele dá um nome, ele grita o seu nome, ele dá a sua senha, ele dá quem ele é, ele se apresenta, né? E ele ecoa. Por isso que muitas vezes quando o orixá ele grita o seu nome, que se revela seu grande axé ali naquele momento, né? Ele se apresenta em plenitude, né? Todos os orixás costumam virar ao mesmo tempo, porque é muito forte a chamada, é um momento de muito poder, de muito axé, que é libertado naquele momento, que ele escreve o seu nome, né, na história da casa, escreve seu nome no Aie, no mundo. Então, a partir daquele ponto, que é aquele elégum, né, ele renasce ali naquele elégum já com o seu nome e com a benção, com a axé, com a direção que ele vem, né? E geralmente tem um padrinho ou madrinha de Oruncó, que costuma dizer do nome, né? Que geralmente ou é um babalorixá, um elorixá de outra casa, ou um dignitário do culto, né, de outra casa, ou às vezes da própria casa, né? Muitas vezes acontece ser de outra casa com uma forma de querer demonstrar legitimidade, né? Ou seja, está bem feito, para você ver, para ter outra pessoa que ateste, que não seja da casa, que ateste que tudo saiu correto, né? Mas também, enfim, modo antigo, hoje em dia tem gente que dá mesmo para os dignitários da própria casa também, né, como uma forma de homenagear aquela pessoa, muitas vezes aquela pessoa que ajudou muito, né, para que aquela feitura saísse, porque não é nada fácil realmente uma feitura de orixá, não é barato, não é fácil, é trabalho para todo mundo, é sacrifício para todo mundo, mas ao mesmo tempo é uma felicidade, é uma realização, uma plenitude que não se faz ideia, né? Então, realmente, assim, esse momento é o grande momento, porque é o debutante, a saída de Iaô é o debutante daquele Iaô, né? Ele é apresentado, né? Aquele orixá dele é apresentado para toda a comunidade do santo. E depois disso, o orixá dá o runtó dele, né? Ou seja, dança, mostra o axé dele, mostra a história dele, né? Mostra a beleza dele, a graça dele, né? Para o mundo todo, para toda a comunidade. E a pessoa ainda tem mais alguns rituais, que é o descarrego do urupim, que é o carrego todo daquela feitura, né, que é despachar como uma forma de mostrar tudo que foi feito naquela feitura, que se refere a um outro Itã também, né, de Fá, em que Exu, né, quando partiu pelo mundo, guardou, né, tudo que ele viu, ele guardou alguma pista, alguma prova, né, daquilo tudo que ele viu. Quando chegou ao Ludumare, que outros orixás falaram tudo para o Ludumare perguntou, bom, vocês têm alguma prova disso que vocês estão me dizendo? E ninguém tinha trazido nada, menos Exu, que trouxe aquela sacola, com cada coisinha daquilo que ele viu, ele tinha uma pista, uma prova para mostrar para o Ludumare que aquilo que ele tinha visto era verdade. Então o urupim é isso. Quer dizer, quando uma feitura é feita sem urupim, pode-se questionar a legitimidade dessa feitura. Uma feitura sem urupim, não houve feitura. Você pode questioná-la. Não houve feitura. Entendeu como é que é? Dependendo do que veio no urupim, bom, o que veio no urupim? O que foi realmente feito naquele Iaô, né? Então, ali você pode questionar, ali realmente a pessoa pode não ter sido feita. Né? Então, o urupim é uma passagem muito importante, né? O despachar o urupim, né?
Cada casa tem seu modo, tem algumas casas que fazem um ritual um pouco aberto para dentro das pessoas do culto, outras somente para os grandes dignitários do culto, outros fazem um ritual muito fechado, muito privativo, né, muito discreto. Então, basicamente, assim, termina aí no Urupim. Algumas pessoas gostam de terminar mais no Panã, que é um ritual em que o Iaô vai novamente aprender a ser iniciado no mundo material. Então, ele é ensinado a ele a varrer, a lavar roupa, a passar roupa, a vender no mercado, a se vestir. E aí é feita uma grande brincadeira, geralmente com o erê, com o imerê, né, daquela pessoa, né? E o Iaô ia reaprendendo aquilo tudo, né? Uma forma de inseri-lo novamente no mundo. Tem um período de quelê, que é o colar de consagração àquele orixá, que mostra que o elégum é consagrado àquele orixá, e que é um colar de submissão ao orixá, no qual ele diz que ele é devoto, obediente, né, e submisso àquele orixá, né? Ele pertence àquele orixá, é uma prova de amor àquele orixá, vamos dizer assim, né? Que depois cai o quelê, a pessoa continua mais algum resguardo, mas enquanto está com o quelê, tem um resguardo ainda muito mais severo. Algumas casas, a minha casa, por exemplo, eu não permito que a Iaô saia da casa com quelê. Não, hoje em dia muitos desafios, muito perigo para uma pessoa cumprir quelê fora de uma casa de santo, né? Eu prefiro que a pessoa saia já para trabalhar, saia já tranquila, feliz, com um resguardo bem mais leve, que é sinal de que ela vai quebrar muito menos axé, porque é muito difícil no mundo de hoje a pessoa cumprir aquilo tudo, estar preservada, com tantos perigos, com tantas violências aí fora. Bom, já estamos aqui, já são quase 15 para as 8. Flávia, eu peço para você para a gente bater esse jogo então no próximo programa, tá bom? A gente vai definir já o tema para o próximo programa. Quem tiver dúvidas, por favor, escreva. Vamos estar novamente juntos na próxima terça com mais um Voz do Oráculo. Espero que vocês tenham curtido bastante, né, essa palestra sobre a feitura de santo no candomblé. Quem tiver dúvidas, continuem conosco, tá bom? Até a próxima semana. Abraço a todos vocês. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.